Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, continuando ainda a trabalhar o contrato de compra e venda. Nós agora vamos para a terceira parte do estudo, que é o estudo das cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Nós já vimos toda a parte introdutória do contrato de compra e venda, nós estudamos os elementos essenciais que compõem a formação do contrato de compra e venda. Agora nós precisamos estudar algumas situações especiais, algumas cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Então vejam, a gente passou por duas etapas. Primeiro nós vimos a parte introdutória com os elementos essenciais, depois nós vimos aí situações especiais, vários aspectos, várias situações, várias hipóteses que podem acontecer no contrato de compra e venda. E agora, pessoal, nós vamos estudar uma coisa que nós chamamos de cláusulas especiais do contrato de compra e venda. O que seria isso, né? Cláusulas especiais. Então vamos aí uma breve introdução do que é isso. As cláusulas especiais do contrato de compra e venda, pessoal, nada mais é do que alguns pactos, alguns detalhes que não são obrigatórios no contrato, mas que podem constar no contrato de compra e venda. E aí o que acontece, pessoal? Esses detalhes, essas situações, podem marcar, podem alterar algumas consequências do contrato de compra e venda. Quando nós temos isso, nós chamamos de cláusulas especiais ou pactos adjetos, que são cláusulas acessórias do contrato. E é bom a gente marcar isso daí, pessoal, porque se é cláusula acessória, se o principal for nulo, necessariamente vai atingir também a cláusula acessória. Mas se a acessória for nula, pessoal, aí nós não vamos ter problema com o contrato de compra e venda em si, né? Lembrando sempre daquele princípio, aquele preposição que nós temos ali, de que o acessório segue sempre a sorte do principal, salvo algumas situações de exceção. Diante disso, então, pessoal, basicamente a doutrina destaca 7 cláusulas acessórias, 7 cláusulas especiais. Dessas 7, pessoal, apenas 5 estão no Código Civil, né? 2 delas, pessoal, estavam no Código de 1916 e não estão no Código de 2002. E aí, então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. A primeira que nós vamos estudar é a retrovenda. Bom, pessoal, então a primeira cláusula que nós temos é a retrovenda. É uma cláusula, pessoal, que a gente pode dizer que hoje não é muito utilizada, por um motivo que já já eu vou falar. O que seria essa retrovenda? Pessoal, a retrovenda é a seguinte: o vendedor, ele vende a coisa para o comprador, certo? Só que ele estipula a seguinte cláusula. Ele vai falar o seguinte: ó, comprador, o dia que eu quiser de volta a coisa, você é obrigado a me retrovender. E isso é a retrovenda, pessoal. Então, traduzindo isso, o que nós vamos ter? O vendedor vende para o comprador paga o preço normalmente, e dentro de um determinado tempo, o vendedor pode exercer a opção de exigir que a coisa seja devolvida a ele, retrovendida a ele, pagando o preço que nós vamos estudar daqui um pouquinho. Isso é a cláusula de retrovenda, pessoal. Por que essa cláusula não é utilizada hoje? Por uma série de fatores, mas o principal motivo, pessoal, é porque essa cláusula foi muito utilizada pela agiotagem. E por causa disso, pessoal, ela caiu em desuso. Tanto é que se questiona por que essa cláusula foi mantida no Código de 2002. Né? Exatamente porque no passado ela foi muito utilizada para fins de agiotagem e por isso, pessoal, que hoje ela entrou em desuso, tá? Mas está lá, né, pessoal, cai na prova da OAB, cai em algumas questões de concurso em geral aí, então a gente precisa, né, estudar. Alguns detalhes que nós temos que observar da retrovenda, né? Primeiro, aquilo que está lá no artigo 505 do Código. O que fala o artigo 505 do Código, pessoal? O vendedor de coisa imóvel, então esse é o primeiro detalhe que nós temos que observar. Né? Apenas para imóveis.
Tá? Então, o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, primeiro detalhe, imóveis. Segundo detalhe que nós temos nesse artigo aqui, pessoal, o prazo. O prazo é até 3 anos. Prazo esse de natureza decadencial. Tá? Então, até 3 anos, prazo esse de natureza decadencial. Tá? Esse é o segundo detalhe que nós temos que observar. Tá, pessoal? Vejam que isso aqui é um prazo decadencial legal. É possível as partes convencionarem um prazo diferente, ou seja, uma decadência convencional? Sim. Eles podem estipular, por exemplo, um prazo de 1 ano. Né? Então, plenamente possível isso. E o terceiro detalhe, pessoal, que nós temos que observar aqui é o preço. E vejam, pessoal, que aqui a doutrina fala que o preço deve ser justo. O que é o preço justo da retrovenda, pessoal? O preço justo da retrovenda é composto de 3 fatores, aliás, basicamente 2 fatores. Primeiro fator, que nós temos que colocar: restituição do preço pago. Restituição do preço pago pelo comprador. Esse é o primeiro detalhe na composição do preço. Segundo detalhe da composição do preço, pessoal, ou seja, a gente vai colocar um mais aqui, né? Vamos anotar esse mais aqui. Reembolso das despesas que o comprador teve com a coisa. E aí a gente volta lá para o artigo 505 novamente. Olha lá. O preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, dentro dessas despesas aqui, pessoal, nós temos que incluir as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas pelo vendedor. Tá, pessoal? Então, essa é a composição do preço da retrovenda. Então, não é simplesmente devolver o valor atual da coisa. Não. Tá? A composição da retrovenda é especificada pelo artigo 505. O preço vai ser a restituição daquilo que foi pago pelo comprador, mais os reembolsos das despesas do comprador, incluindo aí as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas. Outro ponto importante que nós temos que destacar aqui também, pessoal, é que para tudo isso ocorrer, nós temos que analisar um elemento subjetivo. Qual é esse elemento subjetivo, pessoal? Interesse do vendedor. Vejam, pessoal, se o vendedor não tem interesse no exercício da retrovenda, nada disso aqui vai me interessar. Tá? Então, um detalhe importantíssimo é o elemento subjetivo da retrovenda, tá, pessoal? O vendedor tem que manifestar interesse na retrovenda, o interesse é dele. E aí aquele detalhe, pessoal, se o vendedor fala, quero recomprar, o comprador é obrigado a vender, exatamente porque é assim que funciona a cláusula de retrovenda. Outro detalhe, pessoal, que a gente tem que considerar, e se o comprador se recusar a retrovender? Tá? O que acontece se o comprador se recusar a retrovender? Vamos para o artigo 506. O artigo 506, pessoal, vai responder essa pergunta para nós. Olhem lá.
se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Então, olhem lá, pessoal. Se o vendedor quiser exercer o resgate, a retrovenda, pessoal, o comprador é obrigado a aceitar, tá? E aí, então, pessoal, se o comprador recusa o aceite, o que o vendedor pode fazer? O vendedor, ele pode depositar em juízo. E aí, então, pessoal, pedir a coisa. Ele deposita em juízo e pede a coisa, pessoal. No judiciário, o que vai acontecer? O juiz vai falar, depósito, ok, ou seja, vai atender aquela composição de preços, devolução do preço pago mais as despesas do comprador. Devolução ok, adjudicação da coisa, em favor do vendedor. Depósito insuficiente, o juiz vai mandar complementar. E enquanto não houver o complemento, o vendedor não pode adjudicar a coisa, tá? Isso está lá no artigo 506, parágrafo único. Outro detalhe importante aqui, pessoal, também, que é até característica diferenciadora da retrovenda de outras situações que nós temos dentro das cláusulas especiais. A retrovenda, pessoal, é cedível, é passível de cessão, pode ser cedida e se transmite para os herdeiros. Tá, pessoal? A retrovenda, então, é passível de cessão e se transmite para os herdeiros. Isso está lá no artigo 507, o direito de retrato, que é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra terceiro adquirente. E aqui, pessoal, tem um outro fator importante. Terceiros podem ser atingidos pela retrovenda, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação: o vendedor vende para o comprador a coisa com a cláusula de retrovenda. O comprador pega a coisa e pega o imóvel e vende ele para um terceiro. Pode o vendedor exigir a retrovenda contra esse terceiro que comprou a coisa, pessoal? A resposta é positiva. A retrovenda atinge terceiros, pessoal. Por quê? Por uma série de motivos, principalmente porque a retrovenda normalmente está registrada. E se a retrovenda está registrada, pessoal, o nosso terceiro não é de boa fé. E se o nosso terceiro não é de boa fé, ele é atingido pela cláusula da retrovenda, tá? É importante a gente destacar isso daí, pessoal, porque a doutrina fala exatamente desse aspecto. Se o terceiro está de boa fé, a retrovenda não atinge. Então a gente teria que fazer aí uma interpretação sistemática do artigo 507. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, que a retrovenda ela só é exercida em relação a imóveis. E quando tem essa cláusula na escritura pública de compra e venda de um imóvel, pessoal, normalmente o oficial de registro faz constar isso na matrícula do imóvel. Constando a retrovenda na matrícula do imóvel, pessoal, necessariamente vai atingir terceiros. Por quê? Porque se está na matrícula é público, e se é público, presume-se a ciência do terceiro. Então não tem terceiro de boa fé. Agora, pessoal, efetivamente, se a retrovenda não estiver na matrícula do imóvel, aí sim nós podemos falar, não atinge o terceiro, porque aí nós vamos ter sim a figura do terceiro de boa fé. E por fim, pessoal, a última situação que nós temos que considerar aqui é a do artigo 508. O artigo 508, pessoal, vai falar quando mais de uma pessoa tem direito na retrovenda, né? Então tá lá, se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja
integral. Traduzindo isso aqui, pessoal, se duas ou mais pessoas tiverem o direito de retrovenda e não houver consenso entre eles em quem vai ficar com a coisa, se eles, por exemplo, não quiserem retrovender juntos, né, um conjunto, formando aí um condomínio. Então, nessa situação, pessoal, como é que vai se resolver a controvérsia, pessoal? Pela lei do mais rápido, né? Vamos falar o português bem claro. Pela lei do mais rápido, pessoal. Aquele que depositar o preço em juízo integral mais rápido, o primeiro que depositar leva a coisa, tá? Aquele que depositar em primeiro lugar leva a coisa, tá? Então é importante a gente considerar isso. Se duas ou mais pessoas tiverem o direito de retrovenda, não havendo consenso entre eles, aquele que depositar em primeiro lugar leva a coisa. Certo, pessoal? Então é isso. Essa é a primeira cláusula, a retrovenda.